Saudações, ouvinte! Você está sintonizado no podcast A Psique em Palavras. Meu nome é Mariana Elizabeth, sou psicóloga e serei a sua guia nessa jornada pela alma humana, utilizando elementos da cultura pop para a gente descomplicar a psicologia. No episódio de hoje, nós vamos abordar o desejo de poder através da série A Queda da Casa de Usher. Antes de adentrarmos na análise da série, você já se perguntou por que as pessoas gostam tanto de filmes de terror? Seria um desejo de controle sobre o medo ou uma busca por sensações? A resposta pode estar entre a intersecção da psicologia com a neurociência. É a hora. É a hora. É a hora. Graças a uma meta-análise de 35 artigos de periódicos em psicologia da mídia sobre a relação entre o prazer do espectador e filmes assustadores, Cynthia A. Hoffner e Kenneth J. Levine descobriram que existem 3 teorias vigentes do porquê as pessoas se interessam e gostam de assistir filmes de terror. A primeira é a transferência de excitação. Essa teoria afirma que as pessoas experimentam uma resposta emocional ao horror e também sentem mais prazer quando as ameaças são resolvidas. Então, você sentir o medo, a adrenalina, aquela tensão do filme de terror, mas também logo depois, quando o desfecho do filme acontece, o fantasma é exorcizado ou o monstro é descoberto, essas pessoas elas sentem um prazer, um alívio advindos daí. E isso faria com que elas voltassem para ver mais filmes de terror. A segunda teoria seria a busca de sensações. Pessoas que assistem filmes de terror podem querer estimular reações sensoriais. Ou seja, a adrenalina, sentir aquele pico de adrenalina pode ser viciante para o ser humano. Então, assim como algumas pessoas vão pular de paraquedas, fazer esportes com corrida de moto, corrida de carro, outras pessoas vão buscar no filme de terror esse pico de adrenalina. E a terceira teoria é de que esses indivíduos que gostam de assistir filmes de terror seriam menos empáticos e menos sensíveis ao sofrimento dos outros. Isso faz sentido para você? Você se considera uma pessoa que gosta de ver filmes de terror? Eu gosto, mas eu não acho que eu seja menos empática por isso, nem mais agressiva. O episódio de hoje é muito especial para mim, pois eu vou poder utilizar os meus 3 campos de saberes prediletos, que é a neurociência, a literatura e a psicologia, porque a série A Queda da Casa de Usher, ela é baseada nos contos do Edgar Allan Poe, que foi um escritor genial na exploração do terror psicológico. A literatura, ela é um instrumento maravilhoso e espetacular, porque ela pode nos transportar para outros mundos, mas também ela pode desvelar coisas deste mundo pra gente. Uma coisa que o Edgar Allan Poe defendia era que os livros eles têm que passar a mensagem de forma sutil, né, que não fique escancarado. E a adaptação da série captou muito bem isso, e eu quero explorar uma mensagem que os criadores da série conseguiram passar com maestria, que foi o desejo de poder do ser humano, e claro, os clássicos do Poe, no sentido de explorar a autodestruição do ser humano e o que ele mais colocava como fator que pode levar o ser humano à autodestruição eram os vícios. Então hoje a gente também vai abordar a questão da dependência química. Por fim, uma coisa que não dá para deixar de falar, já que estamos falando de uma família, é como a nutrição emocional importa e transforma a vida dos indivíduos. Onde impera o amor, não existe vontade de poder. E onde o poder tem precedência, aí falta o amor. Um é a sombra do outro. Esta frase foi escrita pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. E foi essa frase que me veio na hora quando eu terminei os 8 episódios da série A Queda da Casa de Usher.
Inclusive, essa é uma adaptação feita pelo Mike Flanagan. Para quem tem conhecimento dos trabalhos dele, vai se lembrar que ele também foi o responsável por adaptar a Maldição, a série antológica A Maldição, que teve 2 temporadas, a Maldição da Casa Hill e a Maldição da Mansão Bly. Inclusive, a série A Queda da Casa de Usher é a série que marca o fim da parceria do Mike Flanagan com a Netflix, que foi o streaming que produziu essas séries. Antes da gente entrar em vias da discussão da série, eu acho muito interessante a gente elogiar o trabalho do Mike Flanagan, o diretor, porque ele teve uma sensibilidade extremamente aguçada ao fazer essas adaptações. Embora a série A Queda da Casa de Usher não seja baseada em um conto, é a coletânea dos contos e poemas do Edgar Allan Poe, ele soube muito bem como traduzir a essência das obras do Poe na série, da mesma forma que ele fez com a série A Maldição. Por que que isso é tão especial? Porque uma adaptação de um livro para série ou para filme que seja extremamente fiel à narrativa do livro, não significa que vai ser uma boa adaptação, porque pode ser que eles estejam adaptando de forma tão literal que eles percam a mensagem. E o que o Mike Flanagan faz é uma remodelação, porque ele entende qual a mensagem que o livro queria passar e ele entende que o livro foi escrito em outra época, em outro contexto, às vezes até em outra cultura, e ele faz essa adaptação para os dias atuais. O Mike Flanagan, ele é muito bom nas adaptações, como a gente já comentou antes. Inclusive, A Maldição da Casa Hill é inspirada no romance A Maldição da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Nesse livro, a gente tem um antropólogo que é muito interessado em fenômenos sobrenaturais e aí ele convida várias pessoas para se encontrarem numa casa que é mal assombrada. Uma dessas personagens é Eleanor, que ela tá se havendo com o luto, a perda da mãe e os traumas geracionais e a projeção de futuro, como é que vai ser agora a vida dela. E na série, o que o Mike Flanagan fez foi transformar esses personagens, eles não são estranhos uns aos outros, agora eles são irmãos. E eles se encontram numa casa onde eles moraram quando eles eram mais jovens, e essa casa, a mãe deles estabeleceu uma relação bem comum com essa casa, e inclusive a personagem Eleanor na série tem que se a ver também com a projeção de futuro, traumas geracionais deixados pela morte da mãe, entre outras coisas. Já A Maldição da Mansão Bly é uma adaptação de um livro chamado A Volta do Parafuso, do Henry James. Nesse livro, a gente acompanha a história de uma governanta extremamente religiosa e com um olhar de reprimenda a tudo que é da sexualidade. Então, essa governanta ela vai ficar responsável por cuidar de crianças nessa mansão Bly. E aí tudo é muito misterioso, porque existe um código de etiqueta que é falar sobre a vida dos patrões, mas ao mesmo tempo não se pode falar de quem eram os empregados antes, e parece que esses empregados andaram tendo condutas sexuais inapropriadas na frente dessas crianças, e essas crianças teriam então perdido a inocência. Já quando o Mike Flanagan traz para a adaptação, a tal da remodelação que a gente vinha falando, para a série A Maldição da Mansão Bly, o que a gente tem? A gente tem uma babá, uma governanta que vai cuidar dessas crianças, a gente tem todo esse mistério, mas a questão da reprimenda da babá não é que ela tinha sua sexualidade reprimida por causa do contexto religioso que ela estava inserida, mas sim porque ela é homossexual e existia todo o preconceito na época, inclusive que ela tinha com ela mesma, a dificuldade dela se aceitar como. Então aí a gente vê como o Mike Flanagan, ele pega essa sacada de adaptar uma obra que foi escrita em determinado contexto histórico para adaptar e passar exatamente a essência, a mensagem dessa obra. E aí, o que é legal a gente comentar é que tanto o Henry James quanto a Shirley Jackson beberam da fonte do Edgar Allan Poe. E o Poe, ele era muito atento e muito detalhista em suas obras, e ele acreditava que
tudo que está descrito, né, no livro, naquela cena do livro, tem um porquê. Ele pensa nisso, tanto que depois a gente vai comentar sobre como pro Poe, um bom autor tem que começar a obra já com o desfecho em mente, para que ele possa ir acrescentando pistas e passando a mensagem de forma sutil e velada para o leitor. A série A Queda da Casa de Usher, apesar de levar o nome de um conto do Edgar Allan Poe publicado em 1839, não é inteiramente baseada nesse conto. Ela é uma compilação de vários contos e poemas do Edgar Allan Poe, quase como uma carta de amor do Mike Flanagan para o Poe. Mas para além do título, o conto também confere à série a sua estrutura central. Dois irmãos, Madeline e Roderick Usher, precisam se haver com a decadência de sua casa, pois a sua linhagem morrerá com eles. Só que, ao contrário da série, no conto, a Madeline e o Roderick, eles não tiveram filhos, e no conto, o Roderick tem 6 filhos e uma neta. Na história do Poe, a gente vê que um narrador recebe uma carta do seu amigo, o Roderick Usher, convidando ele para lhe fazer uma visita. E quando o narrador chega lá, ele começa a perceber que a casa desse amigo tá se deteriorando. E quando esse narrador vai prestar essa visita para o Roderick Usher, ele começa a ver que a casa física do seu amigo tá se deteriorando, assim como a linhagem da família dele. Na série, ao invés de um amigo, nós temos o promotor de justiça, o Augusto Dupin. Esse Augusto Dupin, ele é o nome de um personagem de outro conto de Poe, que é tido como o primeiro detetive na história da literatura. E ele nem era detetive. Esse Augusto Dupin apareceu pela primeira vez num conto intitulado Os Assassinatos da Rua Morgue. E aí ele ia investigar um assassinato que aconteceu porque um amigo dele foi injustamente incriminado por esse crime que ele não cometeu. Então ele vai e começa a investigar sobre. Na série, qual que é a questão? O Dupin, ele é um promotor de justiça que está tentando responsabilizar, fazer com que a família Usher responda pelos crimes que ela vem cometendo. E aí, ao longo da série, a gente tem um jogo entre passado, presente. O passado pode ser tanto o ano de 1979, a virada para o ano 1980, o que estava acontecendo nesse período. E o presente, ele é o Roderick conversando com o Dupin numa sala da casa da família dele, que a gente já vai explicar melhor isso. E o Roderick, ele consegue a atenção do Dupin porque ele fala que ele vai finalmente confessar os crimes, né, que ele e a família dele vinham cometendo, mas que também vai explicar para o Dupin as mortes dos filhos dele, porque todos esses filhos vão morrer sob circunstâncias duvidosas, suspeitas, e aí o Dupin fica muito curioso, porque essas mortes, elas ficam muito misteriosas, porque algumas parecem que foram acidentes, outras que foram suicídio, então o Dupin fica ali muito curioso para tentar entender, tá, como assim? Como que ele pode ser o responsável pela morte dos filhos? Então ele fica lá para entender, e é nisso que a série vai, contando o que aconteceu no passado e explicando a morte de cada filho. Voltando ao conto que dá nome à série, a gente tem que os moradores do vilarejo, eles até se confundem, porque quando falam na família Usher, eles moram nessa casa há tantos anos que quando vão falar a casa Usher, eles se confundem se estão falando da casa, da linhagem familiar ou da casa onde os Ushers moram. E aí eu acho muito legal a sacada que a série fez com a doença que o protagonista, o Roderick Usher, ele tem, a chamada CADASIL. O CADASIL é um acrônimo para arteriopatia cerebral autossômica dominante com infartos subcorticais e leucoencefalopatia. É uma doença genética rara que afeta as artérias cerebrais. E aí, os principais sintomas incluem acidentes vasculares, enxaquecas, declínio cognitivo
e distúrbios psiquiátricos, bem como demência, alucinações, e não há cura para a doença. E o que eu achei muito incrível é que, além de levar conscientização para os telespectadores sobre essa doença, o diagnóstico do personagem principal se harmoniza com a trama da série, porque ao longo da série a gente vai ficando curioso para saber se o que está assombrando o Roderick são realmente forças sobrenaturais ou se são alucinações consequências da doença que ele tem. Outra coisa muito legal é que no conto a gente tem essa ambiguidade, essa dúvida pairando no ar. Estamos falando da casa Usher linhagem ou da casa Usher física? Na análise dos sonhos, a gente trabalha muito com o símbolo da casa como representando a psique. Então, olha que sacada genial da série. Nós temos a casa física se deteriorando, assim como do conto, a casa da linhagem se deteriorando, chegando nos seus minutos finais, já que a linhagem vai morrer com a Madeline e com o Roderick, mas também nós temos a casa psíquica do Roderick se deteriorando. Todos os episódios da série levam o nome ou de um conto ou de um poema do Edgar Allan Poe. Mas o primeiro episódio, ele não leva o nome de um título, mas é uma parte, é um dos primeiros versos do poema O Corvo, Meia-Noite que Apavora. Esse poema, publicado em 1845, fala sobre um narrador que está num lugar sozinho numa noite sombria de dezembro e ele está buscando superar a morte da mulher amada, a Lenore. Nesse momento, um corvo entra e ele começa a ter uma conversa com esse corvo. E aí também temos esse jogo de dúvida. Essa ave é uma energia sobrenatural que está vindo fazer com que esse narrador tenha que se haver com esse sentimento de perda e luto, ou é apenas uma ave e o narrador está projetando seus conteúdos nessa ave. No conto, a ave fala para ele, e de novo a gente fica na dúvida, tá falando mesmo? Ou ele tá achando que a ave tá falando? Nunca mais, nunca mais. E aí, no conto, a interpretação é que ele nunca mais vai ter a pessoa que ele perdeu. Ele tem que se haver com isso. E o que é legal, porque Meia-Noite que Apavora, ao mesmo tempo que dá o tom do que o primeiro episódio vai ser, porque no primeiro episódio é quando a gente fica sabendo da história do Roderick. Já no começo a gente sabe que ele perdeu 6 filhos, que ele tá muito desolado, abatido, porque ele tá conversando com o Dupin, prestes a se entregar e tá conversando numa casa completamente decadente e tá bebendo, né? Então você vê que não é uma pessoa que tá num bom momento da vida, mas que tá se havendo ali com muitas coisas internas e externas na vida dele, um tumulto geral. E aí o que é legal? Que assim como no conto, na série, o Roderick vai ter que se haver com os sentimentos de perda. Depois a gente pode pensar na perca dos filhos, na perca da primeira mulher, mas eu também pensei muito na perca da pessoa que ele era antes de tudo isso acontecer. Porque aquela pessoa que ele era antes, né, do Ano Novo de 1980 deixa de existir. E ele nunca mais vai ter de volta nem a mulher amada, nem os filhos, nem quem ele foi. Os temas góticos que encontramos na obra do Edgar Allan Poe, eles foram muito inspirados nessa literatura gótica, ali entre 1760 e 1820. Aí eu acho legal trazer que a maior parte desse conteúdo é paisagens selvagens e desoladas, florestas escuras, abadias em ruínas, salões feudais, castelos medievais com masmorras, passagens secretas, escadas sinuosas, masmorras, painéis deslizantes e câmaras de tortura, aparições e maldições monstruosas, uma atmosfera estonteante de desgraça e tristeza, heróis e heroínas nas mais terríveis dificuldades inimagináveis, tiranos perversos, bruxas malévolas, poderes demoníacos de aspecto indescritivelmente hediondo e um complemento adequado de efeitos assustadores e espectros estridentes. E aí, por que eu digo isso? Porque o Poe, ele virou mestre em explorar as formas que o ser humano encontra de se autodestruir, sendo uma delas o vício.
E é aí que a gente entra para falar sobre a dependência química. Então, o que o Mike Flanagan traz para trazer a questão da grande fortuna, de príncipes, reis, que não se importam com os súditos, do mal, dessa demonização do hediondo. Ele traz a família Usher, que no conto era lá do século XVII, para o século XX e XXI. E aí a sacada genial é que os Ushers, eles são donos de uma farmacêutica chamada Fortunado, que está sendo julgada para que se responsabilize pela sua parcela de culpa na crise dos opioides. E aí eu achei uma sacada genial porque os Estados Unidos realmente está passando por uma crise dos opioides. Essa crise dos opioides, ela está tendo consequências devastadoras, seja na saúde, seja na economia ou na segurança nacional. A raiz da crise do problema pode ser rastreada até a prescrição excessiva de analgésicos legais, como oxicodona, hidrocodona e a morfina. E aí o que acontecia? As indústrias farmacêuticas, elas criavam esses medicamentos que em estudos apareciam como de pouco risco, né? Mas qual que era o pulo do gato nessa questão? Que os estudos eram feitos com pacientes, por exemplo, terminais de câncer. Então, dava que a taxa de adição era menos 1%. Só que a maioria desses pacientes não sobreviviam. Então, como saber realmente se a adição era tão baixa ou não? E o que acontecia? Por ser muito eficaz e ajudar a aliviar as dores, o medicamento foi um sucesso. Porém, contudo, entretanto, as farmacêuticas, visando o ganho financeiro, começaram uma prática antiética. Então, eles presenteavam com viagens, até mesmo com dinheiro, médicos que prescrevessem mais do seu medicamento analgésico que viciava as pessoas. Numa tentativa de controlar essa epidemia química, o que aconteceu? Os Estados Unidos colocou leis que se a pessoa estivesse indo muito atrás, não era mais para os médicos fornecerem. E aí as pessoas começaram a se voltar para drogas como heroína e ilegais, mas para que elas continuassem a manutenção do vício delas. Então, o que começou como uma tentativa de ajudar a aliviar dores de pacientes em estados terminais, acabou se transformando na pior epidemia de saúde pública do país. E aí nós temos dados alarmantes, né, como esse. As overdoses de drogas mataram mais de 1 milhão de pessoas desde 1999, sendo a maioria das mortes provocadas por opiáceos, incluindo o extremamente poderoso analgésico sintético, o fentanil. E o que os Ushers, eles trabalham? Com esse tipo de medicamento. É exatamente o medicamento Ligodon, um analgésico, criado, né, para pessoas doentes em estados terminais, mas que é popularizado, e o que o Dupan quer fazer é responsabilizar a família pela parcela de culpa deles na epidemia, né, nessa crise sanitária, né, que a América enfrenta. Então eu achei muito legal essa sacada. O Ligodon dos Ushers é uma espécie de fentanil, tanto em categoria de medicamento quanto em seu rastro de destruição. Atrai, seduz e vicia as pessoas com a promessa de uma vida completamente sem dor. Além de ter sido uma forma muito inteligente do Mike Flanagan situar o poder da família Usher no século XXI. Até porque a questão do vício era algo muito explorado nas obras do Poe, porque ele acreditava que o vício era uma das piores formas e que o ser humano mais usava, né, na sua autodestruição. A forma como eu vejo a dependência química é uma doença holística, bio, psico, sócio e espiritual. O dependente, ele busca na droga não a própria droga, mas uma mudança de estado mental. Essa é uma doença que ela não tem cura, mas tem sim a administração. É a partir da responsabilização pela própria vida do indivíduo que esse indivíduo dependente químico pode começar o seu processo de liberdade, de libertação da substância química. E aí, enquanto o dependente não for brutalmente honesto consigo mesmo e se responsabilizar completamente pela própria vida,
não vai haver transformação. E aí, esse é um processo que vai adoecendo não só a pessoa que sofre com a dependência química, mas as pessoas ao seu entorno, seus amigos, seus familiares. Por isso é muito recomendável para, se você conhece alguém que sofre com dependência química, você oriente essa pessoa para fazer tratamentos psicológicos e psiquiátricos, mas também você orientar a família dessa pessoa a buscar ajuda. É preciso frisar que o que amadurece os seres humanos é o contato com a realidade tal como ela é. Por vezes, essa realidade, ela traz muito sofrimento, muitas angústias, e o dependente químico vê na substância uma estratégia para lidar com essa difícil realidade. Só que é uma ilusão. Eu gosto muito de trazer metáforas do mundo do concreto para a gente falar sobre a energia psíquica, que é algo tão abstrato, né? Se a gente for parar para pensar, que a gente não vê tudo que está acontecendo por trás da pessoa. A gente vê o rosto dela e, vez ou outra, ela entrega algumas coisas através da expressão, das palavras. Mas ver de fato... Então eu gosto muito de trazer essas metáforas do mundo concreto. Vamos pensar no sofrimento psíquico como um peso de academia. Quando você começa a trabalhar com um peso, eu vou pegar alguma coisa para ficar ainda mais didático, né? Isso aqui tem um determinado peso. Quando eu começo a trabalhar com isso, ele pode ser difícil de manusear, porque eu não estou acostumada a fazer esse exercício com esse peso. Com o passar do tempo, se eu persevero na lida com esse instrumento, eu vou passando por um processo de fortalecimento. Isso aqui vai continuar tendo o mesmo peso que sempre teve, mas eu vou ficar mais forte e, por consequência, eu vou ter mais facilidade em lidar com isso. Agora, se eu pego e busco uma alternativa rápida que resolva, eu preciso levantar isso, mas eu não quero fazer o esforço, eu busco, digamos, um braço biônico. O braço biônico vai levantar para mim. Será que eu vou estar trabalhando o meu músculo? Não, eu não vou me fortalecer. Isso não vai ficar mais fácil de lidar. Muito pelo contrário, eu corro até o risco de ter o meu músculo atrofiado por falta de uso. E aí, a sensação, quando eu precisar levantar esse mesmo objeto que não muda de peso, vai ser ainda maior, que esse objeto vai ter mudado. Mas não porque o peso dele mudou, mas porque a minha capacidade de suportar foi atrofiada. E é isso que acontece com a dependência química. Nós não estamos construindo uma estratégia sustentável a longo prazo, porque essa pessoa não vai se fortalecer a partir do contato com a substância química. Muito pelo contrário, o que a gente vê é que ela tem as potencialidades psíquicas dela reduzidas, e não só a questão da destruição cerebral, dos neurônios, mas o suporte, o que ela consegue suportar emocionalmente. É muito comum nos dependentes químicos a gente perceber que a pessoa tem um congelamento das potencialidades, da maturidade emocional na época quando ela começa a usar. Então, por exemplo, se uma pessoa começa a fazer uso álcool, maconha, cocaína com 18 anos, ela pode ter 40 anos, mas conversando com ela, você percebe que ela é a mesma pessoa quando ela tinha 18 anos. Claro, pode ter adquirido alguma sabedoria aqui e ali, mas se ela nunca precisou fortalecer os músculos psíquicos dela, sempre foi para a dependência como válvula de escape, ela nunca fortaleceu a psique e o emocional dela. Faz sentido isso para você? O poema O Corvo é o nome de um dos mais importantes e marcantes trabalhos do Edgar Allan Poe. Como a gente já comentou anteriormente, o primeiro verso traz o nome do primeiro episódio da série. E o nome do último episódio da série é O Corvo. Uma coisa que eu acho legal a gente comentar é que na série o Roderick, ele faz um pacto com uma... No primeiro momento a gente acha que ela é uma bartender comum, mas depois fica muito claro para ele e para Madeleine que tem alguma coisa diferente. E ao longo da série a gente percebe que é essa bartender que aparece tanto para o Roderick quanto para os filhos dele pouco antes da morte deles. O nome dessa bartender depois a gente fica sabendo que é Verna. Verna é um anagrama para Raven,
corvo em inglês. E aí a gente precisa pedir o auxílio do estudo dos símbolos para a gente compreender melhor o que está querendo ser dito ali. Vocês lembram quando eu comentei sobre o poema do corvo, como ali tinha a possibilidade de ser tanto uma entidade sombria, quanto uma ave que estava só recebendo a projeção do narrador? Como ele estava em luto pela esposa, ele tinha que se haver com aquele sentimento. E aí pode ser que uma entidade sobrenatural estivesse lá para fazer ele se haver com esses sentimentos, ou que a necessidade, né, de elaborar sentimentos de luto estivesse fazendo com que ele estivesse projetando esses sentimentos na ave. O que é legal disso? Que assim como no conto, a série traz a Verna como essa possibilidade. Tá, então ela é uma entidade sobrenatural, tá fazendo com o Roderick tenha que se haver com seus pecados, com seus sentimentos que ele tá evitando elaborar, ou ela é uma projeção de um lado sombrio dele. Uma coisa que eu acho muito legal da gente falar é como na série a Verna, ela dá chances para os filhos do Roderick, mas chances não no sentido assim, então senão você não iria morrer. Não, eles vão morrer de qualquer forma, porque esse é o pacto que foi feito. A gente já fala mais sobre isso. Mas como eles vão morrer, depende muito das escolhas que eles estão fazendo. Bom, depois a gente pode entrar mais nisso. Enquanto isso, eu gostaria de me aprofundar no simbolismo do corvo. Os pássaros, eles são, para a simbologia em geral, os pássaros geralmente são símbolos do espírito, né? Mensageiros da alma. E aí o corvo, por causa da tonalidade das penas, do comportamento mais diferenciado, são animais extremamente inteligentes. Eles foram associados a uma parte sombria do ser humano, mas que podem sim servir para levar o ser humano para um lugar de iluminação, como se fosse uma figura guia. E aí que a gente tem a associação da figura do corvo com algo que na psicologia a gente vai chamar de sombra. O que é a sombra? Sombra é tudo aquilo que eu sou, mas eu não gostaria de ser, então eu finjo que não sou. Mas tudo isso se dá de uma forma inconsciente. Então é muito comum que eu nem saiba de tanto que eu joguei lá atrás tudo isso que eu sou, mas eu não gostaria de ser. A natureza é tão perfeita que o que ela faz? Ela faz a gente projetar isso no outro. Então, se eu tenho dificuldades com uma pessoa, porque eu acho essa pessoa extremamente faladora, será que não é porque eu sou faladora, né? Inclusive, falando muito aqui a tarde toda. A gente chegou aqui 2 horas da tarde, são 5 horas e tô falando. Por exemplo, se eu tenho questões, tem uma pessoa que em especial vem me irritando por causa de uma determinada forma dela ser no mundo, vamos usar um exemplo que essa pessoa ela é muito egocêntrica, ela só fala dela. Mas aquilo não é algo que eu penso, ai que chato, né, vou ficar mais pra lá. É algo que me movimenta uma energia, que eu fico pensando, e quando eu saio eu quero falar, você viu fulano, que chato, só pensa nele. Então assim, dá pra ver que tem algo enganchando. Isso pode estar me mostrando que eu tenho isso dentro de mim que precisa ser trabalhado. Então, a projeção é uma forma da natureza mostrar para nós, né, nos nossos próprios olhos, o que a gente não consegue ver com os olhos da psique. Então, vamos retornar para o conto que dá nome à série. Nesse conto, depois que o narrador ele chega e tá conversando com o Roderick, a Madeline ela morre. E o Roderick não quer que os médicos examinem o corpo dela para tentar entender melhor a doença. Ele decide então colocar o corpo dela numa cripta no porão. E aí ele e o narrador ficam conversando para tentar se distrair dos sentimentos de luto pela morte da irmã. E eles são constantemente interrompidos por barulhos suspeitos. Tem uma névoa também que fica ali pela casa, até que eis que uma Madeline extremamente ensanguentada pela luta que ela teve para tentar se desvencilhar daquela cripta. Bom, ela aparece com muita raiva por ter sido enterrada viva e ataca Roderick. O que a série fez para trazer essa questão, que é uma questão extremamente bizarra, mas que era um medo muito comum das pessoas na época do Edgar Allan Poe para a série. Então, em 1962, a mãe do Roderick, da Madeline, fica doente e aí ela se recusa a fazer uso de medicamentos, porque segundo sua visão religiosa extremista,
o corpo seria o templo de Deus e Jesus incentivaria os seres humanos a conhecer a dor e o sofrimento. E aí, a recusa em buscar tratamento profissional resulta numa suposta morte. E como o Roderick e a Madeline sabiam que sua mãe detestaria ter seu corpo examinado por médicos no pós-morte, eles decidem enterrá-la no quintal de casa. E assim como no conto, ela acorda, aparece toda desfigurada e ensanguentada e ataca o Roderick. Mas diferente do conto, a Elisa, ela larga o Roderick, né, que no conto é o filho dela. E ela vai até a casa do ex-chefe dela, que no início do primeiro episódio já dá a entender que esse ex-chefe dela, que era o dono da Fortunato, a farmacêutica, é o pai da Madeline e do Roderick. A série já dá a entender isso. E aí ela ataca ele. Pelo susto, né, do que foi, morre. E o Roderick, ele contando, ele fala que ele achou muito legal que o último ato da mãe foi ter levado junto com ela um homem extremamente poderoso e que sempre rejeitou o Roderick e a Madeline. Justamente por causa dessa rejeição que o Roderick estipulou para os filhos dele que não importa se você fosse filho legítimo dentro do casamento ou bastardo fora do casamento, se você fosse um Usher, se tivesse o sangue dele, você teria direito à convivência com o pai e as regalias e o privilégio que a fortuna dele traria. O que me chamou muita atenção nessa série é que a mãe dos personagens principais morre se recusando a fazer uso de qualquer medicamento que buscasse minimamente aliviar a dor que ela estivesse sofrendo, enquanto que os filhos dela viriam a fazer fortuna explorando o vício das pessoas que buscam fugir dessa dor. E aí eu fiquei pensando se isso não reflete muito a sociedade que nós estamos inseridos, pela questão da fuga da dor, seja por outras distrações, não necessariamente a dependência química, mas como a gente viu pela crise dos opioides nos Estados Unidos, também pela dependência química, mas também quando não estamos nessa atitude de fuga a todo e qualquer custo da dor, quando encontramos com ela, é numa atitude não só de fim de mundo, que é o fim. Quando nos encontramos com a dor, uma postura de culpa, de autoflagelação, de punição. Então ali a gente tem dois extremos, a punição e a fuga completa da dor. Em nenhum momento algum personagem busca aprender pela dor. Nós, seres humanos, somos seres extremamente sociais. E nós temos a tendência de reproduzir mais tarde na vida, durante a vida adulta, comportamentos e padrões afetivos que nós aprendemos durante a nossa infância. E aí, uma questão da família Usher é que o Roderick, ele nunca nutriu os filhos dele com amor, com carinho, com respeito. É muito claro na série como ele nutria os filhos com medo, com jogos de competição, numa manipulação para que todos buscassem a aprovação do pai, que era o detentor do poder daquela casa. Muito interessante a gente ressaltar que no julgamento, quando o Dupin, o promotor, ele lança um blefe falando que existe um informante dentro da casa dos Ushers, ao invés da família se unir, conversar, dialogar, o que o Roderick faz é oferecer uma recompensa para o filho que descobrir quem é o relator. Então ele ali tá colocando uns contra os outros. Só que, pelos irmãos aceitarem entrar nessa dinâmica sem nenhuma resistência, até com afinco, isso dá a entender o quê? Que isso não é uma prática nova naquela casa. E que provavelmente desde quando eles eram ou criados, né, no caso da Tamerlane e do Frederick, que são os filhos da primeira esposa do Roderick, ou os filhos tidos como bastardo, que às vezes conheceram o pai com 18, 20 anos, assim que eles entravam nessa casa, essa já era a dinâmica. Tanto que o Roderick, ele exigia dos filhos que eles tivessem projetos de carreira. E que só se fosse um projeto que mudasse o mundo, porque segundo o Roderick, os Ushers precisam mudar o mundo, ele financiaria a carreira, o projeto de carreira desses filhos. No primeiro episódio que isso acontece, já desvela toda a dinâmica que deve ter por trás dessa família, né? Que é uma dinâmica baseada em dinheiro,
em poder, em favoritismo dentro dos filhos, mas que em nenhum momento parece ser uma dinâmica de amor, compreensão, carinho e empatia, que são coisas essenciais para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Então vamos dar uma olhadinha como será que essa falta de nutrição emocional adequada do Roderick para os filhos vai afetar depois os relacionamentos e a vida de cada um desses filhos? Então vamos começar pelo Próspero, o irmão mais novo. O Próspero é um rapaz jovem cujo nome faz referência ao nome de um personagem do conto do Edgar Allan Poe. O título do conto é A Morte da Máscara Rubra, que também é o título desse segundo episódio que vai falar sobre o Próspero, onde nós temos um príncipe extremamente arrogante que não se importa com o sofrimento dos súditos que estão enfrentando uma epidemia, e ele decide pegar toda a corte e ir para um castelo festejar. Só que lá aparece um convidado misterioso que ele começa a seguir, e aí ele morre e depois se descobre que aquele convidado era a própria morte. Na série, o Próspero também quer dar uma festa, e ele não tá nem aí com a epidemia, né, dos opioides, que a gente já conversou, que tá acontecendo no reino, que tá acontecendo ali no reino. E aí o que ele quer? Ele quer, o plano de carreira dele é fazer uma festa extremamente exclusiva e elitista, onde as pessoas extremamente ricas vão ir para fazer orgias. E o plano dele é filmar essas pessoas e depois usar essas filmagens para chantageá-las na busca pelo poder. E aí, o Próspero, ele não tem amigos. O que ele tem de mais próximo a ele são um jovem e uma jovem que seguem ele para todo lado, que conseguem vantagens por estar com ele, seja usando drogas, seja tendo um lugar para ficar, e eles vão nessa dinâmica. E você vê que ele não tem respeito, amor, empatia, carinho nenhum por esses amigos, porque numa cena inicial do arco do personagem dele, ele acorda numa cama com outras 4 pessoas nuas, né? Ele vai em busca dos ovos dele, são ovos especiais, caríssimos, que tem não sei o que do que lá, super raros, e ele não acha os ovos na geladeira. E daí ele fala, cadê meus ovos? E daí esse amigo dele fala, você é rico, o que você tá atrás de ovos? E aí o Próspero pega um garfo e coloca debaixo aqui na garganta do amigo e fica falando por que esses ovos são especiais e que se ele colocasse isso, a pessoa não ia conseguir tirar, tudo num tom assim de ameaça. Nossa, tipo assim, uma amizade toxíssima, né? Nossa, corta isso. E isso é o que ele tem de mais próximo na vida dele. Tirando também a cena em que ele aparece mais próximo do irmão, o Leo. O Leo, depois eu quero comentar que ele parece ser o único irmão ali com vínculos entre os outros irmãos. Mas eis que o Próspero, ele recebe a chance que a Verna dá dele não morrer da forma trágica que ele morreu. Mas, gente, é muita coisa pra falar em pouco tempo de episódio. Eu quero focar nas coisas que a gente falou mais cedo, o desejo de poder, a dependência química e a falta da nutrição emocional. Então vamos pro próximo irmão, que é a Camila. A Camila, ela é extremamente inteligente, perspicaz, sagaz. Ela é a cabeça do relações públicas, tanto da Fortunato quanto da família Usher. E a Camila, ela vive pro trabalho. Ela vive pro trabalho e ela vive para trabalhar e ela trabalha, né, para sobreviver. E o trabalho é tudo na vida dela. Tanto que as únicas relações que ela parece manter na vida dela são com os assistentes dela. Que, inclusive, dentre as funções deles como empregados da Camila, encontram-se satisfazê-la sexualmente. Então, nem a sexualidade ela vive fora do ambiente de trabalho, que é extremamente antiético e bizarro, né, se a gente for parar pra pensar. E eu acho que a série traz isso até pra mostrar quão bizarro é o mundo dos super ricos, umas coisas sem pé e nem cabeça. E aí a gente tem o Leo, que ele se intitula como desenvolvedor de videogames, mas em outras horas da série fica claro que ele não desenvolve nada, ele só joga os videogames e paga pessoas para desenvolverem para ele. O Leo é o único que parece conseguir ter um bom relacionamento com alguns irmãos.
o Próspero e a Camila, por exemplo. O Leo tem um relacionamento legal com um namorado que mora com ele, mas que a gente vê logo no começo que ele trai esse namorado e ele não leva a relação com o respeito que ela mereceria. Inclusive, acima do namorado, acima de qualquer outra coisa, para o Leo tá o uso das drogas. Tanto que chega uma hora na série que ele deixa bem claro pro telespectador, quando ele tá falando pro namorado dele, que isso era uma coisa inegociável, que ele já falou de antemão pro namorado nunca querer que ele pare, reduza ou criticar o consumo dele, porque segundo ele sabe o que ele tá fazendo. E isso é uma fantasia de muitos dependentes químicos, que eles têm tudo sob controle, que quando eles quiserem eles param, que não é um uso abusivo, ele tá só fazendo a administração, tanto que uma hora o irmão dele acabou de morrer, ele precisa se preparar para a campanha do segundo dia que ele vai fazer sobre a morte do irmão, para conseguir a simpatia do público, e ele comeu uma comida com maconha. E aí, em certo momento que ele tá lá com a Camila, ele também dá isso pra Camila ficar lá, ao invés dos dois trabalharem no que eles tinham que fazer no dia seguinte, eles foram se drogar. E aí, em algum momento, o namorado dele tá lá com a Camila e ele tá cheirando cocaína, e ele fala bem assim, eu sei o que eu tô fazendo, isso é para balancear, porque eu tava ficando muito pra baixo, e aí isso vai me dar um ânimo. Então, essa é a fantasia do dependente químico, porque ele tem essa sensação de que ele faz a droga a trabalhar pra ele, que a droga tá ao dispor do uso dele, quando na verdade é ele quem tá escravizado pra substância química. E aí, apesar dele ter um dos relacionamentos mais legais ali com o namorado que ele trai, quando ele acha que ele matou a gata do namorado, ao invés dele chegar e contar pro namorado, se haver com o vício dele, gente, eu fiquei tão chapado, olha o que eu fiz, preciso de ajuda, me perdoa. Não, ele vai atrás de um outro gato para substituir o gato que ele matou no namorado. E aí é muito legal porque a dona do abrigo é a Verna. E a Verna dá a chance pra ele. Olha, não tem a gata preta que vai ser o substituto mais passável, assim, pro namorado não sentir tanto, né, que, nossa, algo realmente aconteceu ali. Ela dá a chance, olha, essa não dá, mas tem outra gatinha que vai ser eutanasiada se você não adotar. E ele diz que não, que aquela não serve, que ele não tá nem aí. Ele até tenta subordinar a Verna pra dar a gata que ele quer. Então ali você vê, né, que ele não estava preocupado com ninguém mais além dele mesmo e como ficaria a situação dele com o namorado dele. Bom, daí nós temos a Victorine, que a Victorine, ela tem uma namorada que também parece um relacionamento ótimo, as duas trabalham juntas, mas depois a gente fica sabendo que ela só fica com essa namorada porque é a namorada dela que desenvolveu o aparelho cardíaco que ela e o pai dela tanto querem. Inclusive, ela mata essa namorada quando elas têm uma discussão, né? Ela ataca um objeto pontudo na cabeça do namorado quando seu namorado tá ameaçando ir embora. Assim, qual a qualidade dessa relação, né? Na minha concepção, a Victorine é a que tem o trabalho mais bizarro, porque o trabalho dela envolve ela fazer diversos testes em animais, e são testes invasivos, é uma operação cardíaca em chimpanzés. É muito bizarro. E aí, como o aparato tecnológico que ela e a namorada estão desenvolvendo não funciona, muitos chimpanzés morrem. E aí ela substitui com outros para dizer que não, que deu certo. E que podem sim começar os testes em humanos. Então isso é bem problemático. Aí nós temos a Tamerlane. Tamerlane é a filha mais nova legítima do primeiro casamento do Rodder com a Annabelle Lee. A Tamerlane, ela não consegue ter intimidade nem com o marido dela. Pra ela ter um momento, ela vivencia a sexualidade dela sentada numa cadeira assistindo o marido e uma garota de programa jantando. Então ela tá tão desconectada de quem ela é como pessoa, do marido dela, da intimidade. Por quê? Porque o marido dela é a estrela do produto dela. Ela tem um programa de saúde. Então o marido dela fica fazendo exercícios e incentivando as pessoas que estão em casa assistindo ele na TV a fazer esses exercícios. E tem uma hora na série que ela deixa bem claro que ela escolheu ele a dedo, que ele não é nada além de um produto para ela. Então ela não tem uma conexão horizontal nem com o marido. A gente vê que os Ushers, eles se relacionam com as demais pessoas a partir de um lugar de hierarquia, que eles são os melhores, que eles estão acima e que os outros não são subjetividades próprias, mas apenas pessoas que estão ali para satisfazer os desejos deles. Que leva a gente ao filho mais velho, o Frederick. O Frederick parece ser uma pessoa funcional,
Ele quer muito a aprovação do pai, mas ele tem esposa, parece estar bem com a esposa, ele tem uma filha que parece que tem uma boa relação, até que, no primeiro episódio, a Morella, a esposa dele, vai na festa que o Próspero convidou, que era aquela grande orgia que ele queria fazer. Ela sofre com um ácido que cai, que acaba matando o Próspero, mas ela não morre, ela vai pro hospital. E o Frederick, tomado de ciúmes, porque ele não consegue suportar nenhuma tensão dentro da relação, porque para ele isso é tão ameaçador, talvez porque fosse a única relação em que ele realmente experimentasse afeto, e por mais bizarra que fosse uma relação, ele não consegue suportar a possibilidade de que ela pudesse ter traído ele. Ele leva ela em vias de recuperação, porque ela teve grande parte da pele dela severamente prejudicada por conta do ácido. Ele leva ela para casa, se recusa a chamar médicos especialistas, dá a entender que ele não tá trocando os curativos dela. Em determinada cena ele arranca os dentes dela e tá dizendo que agora sim eles vão começar o processo de cura da relação. Agora que ela fez algo ruim para ele, que ele nem sabe o que é, porque a única coisa que ela fez foi estar naquela festa e ter falado para ele que ia ser com amigas, e depois aconteceu o que acontece, então ele nem sabe se ela traiu, qual foi o intuito dela indo nesse lugar, ele não sabe nada. Mas as fantasias que ele criou na cabeça dele fizeram que a relação só estaria novamente em par de igualdade se ele arrancasse os dentes da boca dela. E aí vamos falar sobre mudar o mundo, sobre a nossa responsabilidade enquanto agentes transformadores da nossa realidade. Lá no Réveillon de 1980, quando a Madeline e o Usher tiveram esse primeiro contato com a Verna, que eles ainda não sabiam que a Verna é essa entidade sobrenatural, uma coisa que eles falaram e deixaram bem claro é que eles queriam mudar o mundo. Isso aparece de novo quando a gente fala sobre os filhos, que cada um deles precisa ter um plano de carreira que impactasse, que mudasse o mundo. O Roderick, ele fala em determinada cena pro Próspero: você é um Usher. Ushers mudam o mundo, né? Porque ele tá dizendo que o projeto do Próspero de ter uma balada lá de orgias e depois ficar chantageando as pessoas não é. Ele nem fala da parte da chantagem, né? Mas que ele tá falando que ter a balada de orgias não é um bom negócio, não é bom o suficiente para alguém com o nome Usher. Só que aí a gente tem que olhar o que é que a Madeline e o Roderick fizeram com tanto poder e prestígio que eles conquistaram depois do pacto com a Verna. E aí a gente chega à conclusão que uma caridade aqui e ali, que ao longo da série recebe pinceladas, mas em nenhum momento da série eu vi essa família reunida para discutir qual bem que eles vão fazer. Que instituição vamos doar essa parcela de dinheiro? Como é que a gente vai melhorar isso ou aquilo? Inclusive, o projeto da Victorine, que pode sim mudar vidas, não é motivado pelo bem maior, mas apenas porque o Roderick estava sofrendo com a condição do Cadazil. E aí a gente tem que se questionar, né? Todos nós somos agentes transformadores da nossa realidade. Quais são as nossas motivações? Elas são conscientes ou inconscientemente guiadas pelo desejo de poder? A gente quer mudar o mundo para melhor, a gente quer transformar, né, para um lugar melhor, mais bonito, mais igualitário, com mais empatia, respeito, amor, ou a gente quer transformar o nosso mundo, mudar a nossa realidade. Ah, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter mais poder, eu quero ter mais dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Fica a reflexão. Por falar em mudar o mundo, a gente tem uma cena do Roderick com o Dupin falando, abrindo sobre como funciona a exploração e como o marketing é uma ferramenta fundamental. Para quem me conhece, estuda um pouco de marketing, eu ouvi comentários de que, gente, tão básico, né? Tão primário, mas eu acho que a glória da cena tá em ter passado isso de uma forma tão palpável, fácil, da pessoa que, assim como eu, que não tem muito contato, pôde entender um pouco mais e ter uma noção como tudo isso funciona. E como isso é tão batido para pessoas como o Roderick, que ele fala assim, entre um drink e outro, e explica tudo isso. Eu vou até ler um pedaço. Que é quando ele fala pro Dupin, quando a vida lhe dá limões, faça o quê? Limonada? E daí ele fala, não,
Primeiro você lança uma campanha multimídia para convencer as pessoas de que os limões são incrivelmente escassos. O que só funciona se você estocar limões, controlar o fornecimento e depois fazer uma blitz na mídia. O limão seria a única maneira de dizer eu te amo. Um acessório indispensável para noivados ou aniversários. Rosas estão fora, limões estão dentro. Outdoors que dizem que ela não fará sexo com você a menos que você tenha limões. Você incluiu De Beers nisso, pulseiras de limão de edição limitada, diamantes amarelos chamados gotas de limão. Você faz com que a Apple chame seu novo sistema operacional de OS Lemon. Um pequeno acento sobre o O. Você cobra 40% a mais por limões orgânicos, 50% a mais por limões livres de conflito. Você lota o Capitólio com lobistas de limão. Você faz uma Kardashian chupar uma rodela de limão em uma fita de sexo vazada. Uma campanha de hashtag, algo não é legal, apertado ou incrível, algo é limão. Você viu aquele filme? Você viu aquele show? Era muito limão. Billie Eilish, meu Deus, hashtag limão. Você pede ao Dr. Oz para recomendar 4 limões por dia e um suplemento de supositório de limão para se livrar das toxinas, porque não há nada mais assustador do que toxinas. Então você patenteia as sementes. Você escreve uma linha de código genético que faz os limões aparecerem um pouco mais parecido com tetas. E você obtém uma patente genética para a sequência de DNA do limão. Aí você faz polinização cruzada e você faz com que essas sementes circulem na natureza. E aí você processa o fazendeiro por violação de direitos autorais quando aquele código genético aparecer em suas terras. Aí sim você se senta, arrecada milhões, e então quando terminar e tiver vendido seu Empire, é um trocadilho com Empire, né, império em inglês, por alguns bilhões de dólares, então, e só então, você faz a limonada. E tudo isso atravessado por práticas extremamente antiéticas. Então ele tá falando que para você criar uma sensação, por que você vai só fazer uma limonada quando você pode explorar as fragilidades das pessoas, explorar as fragilidades do sistema e fazer bilhões em cima disso? E aí, a gente tem de novo essa coisa, né? Mudar o mundo, mudar o mundo, mudar o mundo. Isso que o Roderick trouxe é como o mundo de hoje funciona. E no último diálogo que a Madeline tem com o Roderick, ela fala: malditas pessoas lá fora. Roderick, você não quer o Ligodon. Se você não quer, não compre. Você não quer viciado, não abuse. Elas estão bravas porque tornamos isso disponível e desejável. Que novidade. É só o nosso único trabalho. Essas pessoas querem uma refeição inteira por $5, em 5 minutos. E depois reclamam quando é feita de plástico. O McDonald's não serviria nada além de salada de couve o dia todo e a noite toda se fosse isso que as pessoas comessem. Está disponível a salada, mas ninguém vai no McDonald's comprar salada. E ela fala que vão financiar pesquisas sobre AIDS, diabetes e doenças cardíacas assim que descobrirmos como manter nossos paus geriátricos mais duros por mais alguns minutos. Qual é a participação de mercado em paus fracos, Roderick? 60%, 70% do setor de saúde. O Pentágono gastou 83 milhões em Viagra no ano passado. Entretanto, o Supremo Tribunal, o maldito Supremo Tribunal, faz a sua parte, destrói a autonomia, arranca a liberdade das mulheres, destrói não apenas a sua escolha, mas o seu futuro, o seu potencial. Transformamos homens em fontes de esperma e mulheres em fábricas produzindo o quê? Uma força de trabalho empobrecida ali para trabalhar e para gastar o pouco que ganham consumindo. E o que os ensinamos a querer? Casas que eles não podem pagar, carros que envenenam o mar, plásticos descartáveis, roupas feitas por crianças famintas em países do terceiro mundo. E eles querem tanto que imploram, gritam e insistem. E nós somos o problema. Esses malditos monstros, esses malditos consumidores, essas malditas bocas, eles apontam para você e para mim como se fôssemos o problema. Eles nos inventaram. Eles imploraram por nós. Eles ainda estão explorando por nós. Então eu digo que estamos firmes e orgulhosos, irmãos. Bill chegou devido. A conta chegou devida. Não vamos nos esconder aqui no porão como se tivéssemos algo do que nos envergonhar. Não. Nós não. Você e eu contra o mundo. Não me importa se for a própria morte que quer Madeline e o Roderick. Ela vai ter que me olhar diretamente nos olhos. E aí, o Roderick, né, causa a morte na Madeline. E no final, ela, né, que não estava morta de fato, volta pra matar ele na frente do Dupin. O Dupin, extremamente assustado, sai e a casa ruim. E esse é o fim da série, com o Dupin prestando as condolências dele na frente de um cemitério com toda a família Usher e falando que ele é o cara mais rico do mundo. Mas aí, pra fechar a parte da Madeline, olha só, o argumento dela é aquele raso, fraco e banal. Se você não pode vencer, junte-se a eles. E aí, ao invés dela mudar o mundo, ela perde de todo jeito, porque ela se juntou a ele. Essa frase, esse monólogo, esse discurso que ela dá, é justamente a confirmação de que ela se vendeu, ela não queria mudar o mundo. E é muito triste que uma personagem tão inteligente, perspicaz, porque ela era verdadeiramente por trás de tudo isso que aconteceu, perdesse tão feio pro mundo. O analista James Hillman, ele fala no livro dele, Tipos de Poder, como não importa o que a gente faça aos domingos, o novo Deus do nosso tempo é o dinheiro, é a economia. Nós pensamos em termos econômicos. Todas as religiões e nações se encontram no Banco Central. Nós começamos a viver a nossa vida
e a precificar as pessoas. Então se instala uma lógica de que tal pessoa deve ser admirada porque ela tem dinheiro, porque ela ganha uma quantidade. Outra pessoa já será desvalorizada porque ela não tem dinheiro, porque ela não ganha uma quantidade. E aí, as nossas relações não são mais pautadas em valores, virtudes, princípios humanos, né? Características, afinidades, mas elas são pautadas pelos interesses econômicos. Essa série é fantástica porque ela acaba sendo a representação, a ilustração do que acontece quando o desejo de poder ultrapassa os limites da moralidade. O psicoterapeuta Alain de Botton, idealizador da Escola da Vida, ele fala no livro Desejo de Status sobre como que as pessoas ricas querem, na verdade, é amor, é admiração, é respeito, e que elas acham que através de esbanjar, ostentarem bens materiais, elas vão conseguir isso. E elas acham isso porque é o que a sociedade dá para elas. Então, o que o Alain de Botton ele vai propor? Que ao invés da gente bater palmas quando uma pessoa super rica comprar um bem para ela, para benefício próprio, a gente bater palmas quando ela fizer uma doação, quando ela fizer algo que vai ajudar outras pessoas, quando ela financiar uma pesquisa, quando ela colocar os recursos dela à disposição para que outras pessoas também se beneficiem. Porque é muito estranho, ninguém vem me bater palma quando eu compro um celular novo. Né? Eu não saio numa capa, ai, Mário, mas seu celular não é tão, tão caro quanto, sei lá, você comprar um foguete para a Lua. Mas aí, quantas pessoas foram beneficiadas, né, de certas práticas? O que a gente faz com isso? O que o Alain de Botton tá querendo argumentar é que a gente perdeu o verdadeiro motivo de honra. Por exemplo, no passado, soldados, eles se arriscavam, colocavam a própria vida em risco por um bem maior. E às vezes nem era por dinheiro, era por uma medalha, um reconhecimento. E o que ele está propondo é que a gente retorne com essas práticas, que honra não esteja atrelada a bens materiais. Apesar de todos os elementos sobrenaturais durante a narrativa, a série não deixa de ser um importante lembrete para nos alertar sobre os perigos da vontade de poder, da dependência química e da falta da nutrição emocional adequada. Eu realmente acredito que o Edgar Allan Poe estaria muito orgulhoso de ver como o Mike Flanagan conseguiu passar as suas mensagens sutis de forma tão impactante e tão atual para a nossa geração. E aí, essa discussão fez sentido para você? Por que a gente não começa uma conversa sobre esse podcast e sobre os temas aqui abordados? Você pode me encontrar nas redes sociais, me escrever e me contar o que você achou. Mas vamos manter então amigável. Aqui você é livre para discordar, mas não seja um idiota sobre isso.